E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos continuar enveredando pelos bichos de sete cabeças da biologia. No último vídeo, falamos do ciclo de Krebs, mostramos como esse ciclo funciona, a ideia da perda de elétrons e hidrogênios, da redução da molécula para gás carbônico e tudo mais. Hoje chega o momento de abordarmos a cadeia respiratória, outra via metabólica que muita gente considera bastante complicada, mas não é, e vocês vão entender isso. A gente vai falar minuciosamente aqui dos processos, vamos falar com calma para que o processo seja compreendido por todo mundo, beleza? Mas antes da gente começar o nosso ritual, muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. É importante lembrar que a gente sempre parte do metabolismo da glicose, a gente sempre pega por essa via metabólica. E dessa maneira a gente precisa compreender nesse momento qual é o saldo que nós temos dessa quebra da glicose até aqui para poder entrar na cadeia respiratória. Então nós temos no total a produção de 10 coenzimas NADH, 10 reduções de NAD+, para NADH. A gente encontrou duas na glicólise, duas na quebra, na via glicolítica, duas na transformação do piruvato para poder virar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Nesse caso eu falo duas porque no momento que eu quebrei a glicose em 2 piruvatos, tudo que eu faço a partir de agora eu estou fazendo em dobro. E eu tenho 6 no ciclo de Krebs, 3 para cada um dos acetis-CoA, eu sei lá se é assim o plural, né, dos acetis-CoA, acho que agora eu acertei, que entram então no ciclo de Krebs. E tenho também, do ciclo de Krebs, duas FADH2. Então eu tenho para entrar na cadeia respiratória 10 NADH e duas FADH2. Eu também já produzi energia nesse processo. Não vou contar só com aquilo que a cadeia respiratória vai me trazer. E nisso eu produzi duas moléculas de ATP durante a via glicolítica, durante a quebra da glicose, né? Produzi 4, mas gastei 2, então o saldo fica 2. E produzi também duas moléculas de ATP durante o ciclo de Krebs, uma para cada piruvato, beleza? Isso nós já temos. O que eu vou precisar fazer agora? As coenzimas reduzidas, carregando os elétrons e os íons hidrogênio, vão entrar então nessa via metabólica que a gente chama de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Vocês podem encontrar com ambos os nomes. Existe um terceiro nome, esse terceiro nome eu vou falar mais para frente, porque aí a gente tem processos diferentes, eu acho que vale a pena depois que a gente vê tudo, poder elucidar como que funciona isso, beleza? O que eu preciso saber aqui? Que eu vou oxidar as coenzimas NADH e FADH2. O que significa isso na prática? Eu vou voltar a formar NAD+, e FAD+, liberando os elétrons e o hidrogênio que essas coenzimas capturaram nas vias anteriores. E no momento que eu oxido essas coenzimas, que eu formo de novo NAD+, e FAD+, essas coenzimas retornam para suas vias originais para poder pegar mais elétrons e mais íons hidrogênio. Afinal de contas, eu tenho todo um processo fisiológico que não é interrompido. Eu preciso o tempo inteiro dar sequência nesse ciclo. Então, liberou para poder voltar para as vias originais, capturou elétron e hidrogênio para voltar para a cadeia respiratória e elas ficam nesse vai e vem o tempo inteiro. Se esse vai e vem se interrompe, nós teremos um problema bastante grave, beleza? Bem, quem vai fazer a cadeia respiratória, o local onde a cadeia respiratória vai acontecer, é na membrana interna da mitocôndria. É lá que eu vou encontrar um complexo enzimático capaz de pegar o elétron e o hidrogênio que nós temos das enzimas reduzidas para poder formar água e ATP. O ATP é a nossa molécula energética e a água ela vem da reação
do hidrogênio, dos íons hidrogênio, com o oxigênio molecular. E onde a gente obtém esse oxigênio molecular? Na nossa respiração. Então a gente vai formar água e formar ATP. A água é bastante importante a gente formar porque se a gente deixar esses íons hidrogênio soltos, eles vão reduzir o pH, a gente vai entrar num quadro de acidose metabólica e aí o risco de morte celular é muito forte, muito grande, a gente tem que evitar isso a todo custo, beleza? Essa reação, inclusive, entre o oxigênio molecular e o hidrogênio, ela poderia até acontecer de uma maneira livre, mas ela não acontece. Por quê? Porque a gente teria uma liberação de calor muito grande, uma liberação de calor considerável, só que essa energia não conseguiria ser captada e utilizada pela célula. E automaticamente a gente teria um desperdício energético muito forte. Por esse motivo, fazer essa intermediação pelo complexo enzimático que está na membrana interna da mitocôndria é fundamental. E aí eu acho que vale a pena a gente ter aqui uma parte. Eu preciso falar uma coisa importante para vocês. O que a gente está fazendo aqui é entender o processo da cadeia respiratória. Existem nomes para as enzimas que formam esse complexo da membrana interna da mitocôndria. Existem nomes. Porém, a gente não vai citar aqui, porque isso para o ensino médio, para o estudo da biologia do ensino médio, não é importante. Não é necessário que a gente tenha compreensão de cada uma dessas enzimas e de cada um desses processos, microprocessos que elas realizam. A gente precisa saber a função do complexo como um todo. Isso para nós é o mais importante. Então, se você olhar agora, dar um Google aí, você com certeza vai encontrar o nome, vai se deparar com nomes, por exemplo, citocromo A, citocromo B e por aí vai. Mas isso para nós agora não vai ter importância porque eu acredito que usar esses nomes, implementar esse conceito aqui é mais para confundir a cabeça de vocês do que para elucidar o processo. Então, por esse motivo, opção minha, eu vou simplesmente eliminar essas informações. A gente vai falar do complexo enzimático, porque é isso que interessa. E falo para vocês que eu faço isso com toda a tranquilidade do planeta, porque nenhum vestibular e nenhuma prova de Enem vai cobrar para vocês o nome dessas enzimas, tá? Mas o processo da cadeia respiratória é bem possível que ele cobre. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, não em cima de nomenclatura. Como eu falo, biologia é mais entender o processo do que decorar nomes, tudo bem? Bem, vamos então continuar, vamos avançar dentro desse processo. Nós formamos então, lá atrás, 10 NADH e 2 FADH2. Cada NADH que entrar na cadeia respiratória vai ser responsável pela geração de 3 moléculas de ATP. Cada FADH2 que entrar na cadeia respiratória será responsável pela formação de 2 moléculas de ATP. Agora a gente vai parar para fazer aquela continha matemática básica. Bem, se eu tenho 10 NADH e cada NADH forma 3 moléculas de ATP, eu vou formar 30 moléculas de ATP com NADH. Se eu tenho, então, 2 FADH2, cada uma delas forma 2 ATPs, eu vou formar 4 ATPs com as FADH2 que eu tenho, somando 34 ATPs na cadeia respiratória. Se eu for somar com os 2 gerados no ciclo de Krebs e os 2 gerados durante a via glicolítica, eu vou dizer que a quebra de uma molécula de glicose para mim dá o total de 38 moléculas de ATP. Esse é o saldo da glicose, certo? Isso que para nós é importante. Se eu for observar outras vias que chegaram no ciclo de Krebs, por exemplo, o metabolismo dos ácidos graxos, dos aminoácidos, eu vou ver essa balança um pouquinho diferente. Mas o que interessa para nós é a via principal, que é a quebra da glicose, tudo bem? Bem, agora vamos falar então das etapas dessa via metabólica, das etapas da cadeia respiratória. O que acontece verdadeiramente com as coenzimas reduzidas quando elas chegam na membrana interna da mitocôndria, tá? O que a gente vai observar dentro desse processo?
Uma vez que eu reduzi as coenzimas NADH e FADH2, a primeira coisa que eu vou observar é o transporte de elétrons pelo complexo enzimático. As enzimas desse complexo vão transportar esse elétron uma por uma, até chegar no seu receptor final. E quem é esse receptor final? O oxigênio. Esse oxigênio molecular, ao receber esses elétrons, ele vai se desestabilizar e vai formar íons oxigênio, que são negativamente carregados. E aí, é claro, a gente vai usar aquela leizinha da física que todo mundo se lembra, a lei que diz que os opostos se atraem. Positivo com negativo. Eu tenho íons hidrogênio positivos e tenho íons oxigênio negativo. O que eu vou fazer? Juntar os dois e formar água. Isso resolveu parte do meu problema. Anulei os íons hidrogênio, não vou ter redução de pH, mas a cadeia respiratória não está lá para formar água, ela está lá para fazer o quê? ATP, energia. E como que eu vou formar essa energia então? Aí que vem a questão. A tendência desses íons hidrogênio, quando são liberados na matriz mitocondrial, é sair da matriz e ir para o espaço intermembranas, que é o espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. As mesmas enzimas que trabalham no transporte de elétron, esse mesmo complexo vai promover essa saída do hidrogênio. E é claro, eu estou formando carga negativa na matriz, isso vai atrair o hidrogênio de volta. Ele vai precisar retornar. E quem vai fazer esse retorno? Uma enzima chamada ATP sintase. E não é a primeira vez que você escuta o nome dessa enzima, não é verdade? Esse nomezinho foi dito quando nós falamos da fase fotoquímica da fotossíntese. Essa mesma enzima, a ATP sintase, estava lá presente, também fazendo o transporte do hidrogênio e gerando ATP. Da mesma maneira que aconteceu lá, vai acontecer aqui na nossa cadeia respiratória. Então, o hidrogênio que está no espaço intermembranas retorna para a matriz e, nesse momento, a ATP sintase ela se movimenta, gera energia e forma ATP. Vamos dar uma olhada agora no esquema geral da cadeia respiratória? Então, eu tenho aí perfeitamente a NADH e a FADH2 sendo oxidadas a NAD+, e a FAD+, liberando hidrogênio e liberando elétrons. Os elétrons serão transportados pelo complexo enzimático até o seu receptor final, que é o oxigênio molecular, formando íons oxigênio. Já o hidrogênio, pelo mesmo complexo, é expulso para o espaço intermembranas. Ele vai retornar para poder reagir com os íons oxigênio e formar água pela ação da enzima ATP sintase, e aí a gente vê que quando ele passa pela enzima, a gente vai ter a união de um fosfato inorgânico a uma molécula de ADP, formando então ATP. Lembram que eu disse para vocês que existia um terceiro nome para essa via metabólica? Esse terceiro nome é fosforilação oxidativa. Afinal de contas, eu estou fazendo uma fosforilação do ADP para ATP. Mas é importante aqui falar que, apesar de ter gente que chama de fosforilação oxidativa tudo, ou de cadeia transportadora de elétrons tudo, eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender as etapas. A cadeia respiratória é formada pela cadeia transportadora de elétrons, que é quem vai transportar o elétron até o oxigênio, e pela fosforilação oxidativa, que é quem vai tirar o hidrogênio do espaço intermembranas, trazer de volta para a matriz e formar então o ATP. Eu costumo separar, então eu digo que a cadeia respiratória tem duas etapas, a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Mas pode acontecer de você encontrar autores chamando tudo de, por exemplo, cadeia transportadora de elétrons. Não está errado, tá? É uma escolha do autor. Então, a gente só precisa ter isso em mente para poder saber do que estamos falando, tá? Mas a minha opção eu acabei de dizer para vocês, beleza? Essa foi então a cadeia respiratória. Lembra o que vocês têm que saber? Vamos oxidar coenzimas para formar água e ATP
pela cadeia transportadora de elétrons e pela fosforilação oxidativa. O hidrogênio sai para o espaço intermembrana, depois volta para a matriz para formar água, e nesse retorno gera-se energia para a formação de ATP. É um resumo clássico, mas é um resumo importante, que é basicamente o que vocês vão precisar saber, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. Antes, deixo as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast, o podcast aqui desse canal, que sempre traz aí alguns assuntos para aumentar o seu repertório, e isso é fundamental para uma redação. E é claro, eu deixo meu carinhoso beijo a todos e a todas. Até a próxima!